Acorda, meu povo de luz, mais uma vez, eu, Kátia Ruaros, aqui com vocês. Hoje uma conversa muito especial, quero trazer para vocês a função dos elementais, o que são os elementais, o que são os ditos silfos, o que são as ditas ondinas, o que são as ditas salamandras e como todos esses elementos podem agir na sua vida, de que forma você pode buscar a força da Mãe Natureza para atuar em todas as áreas da tua vida. Meu povo de luz, mais uma vez, é muito importante que você se lembre que o meu objetivo aqui, tanto nesse canal como nas minhas redes sociais, sempre é despertar a bruxa interior que existe dentro de você. E para despertar a bruxa interior que existe dentro de você, eu preciso trazer à tona aquele poder interior, aquela vontade de viver, a vontade de fazer diferente que talvez até aqui você tentou fazer, mas não conseguiu fazer sozinha. Não conseguiu fazer sozinho. Aqui no meu canal, uma série de vídeos sobre magia, uma série de vídeos sobre bruxaria e hoje, especificamente, os elementais da Mãe Natureza. Como você pode utilizar essa força a seu favor. Mais uma vez, para quem já me conhece, para quem já me segue, para quem já é integrante do meu canal, eu quero agradecer a sua presença nesse canal. E de antemão te dizer que muito do que eu trago para você são experiências vividas, são situações em que eu utilizo no meu trabalho, são situações que eu utilizo na minha vida e por isso eu sei os resultados que elas trazem. Aqui não sou a dona da verdade, aqui não sou a pessoa que diz o que é certo e que é errado, mas aqui eu sugiro para você algo que te faça sentido. Respeito todas as crenças, todas as religiões, mas sou uma estudiosa da espiritualidade. Autodidata, tenho formação em psicologia e tenho pós-graduação em psicologia transpessoal. As minhas vivências e todas as minhas práticas no caminho da espiritualidade me fazem eu trazer para você com tamanha certeza aquilo que a natureza deixa à nossa disposição para que a gente possa mudar o padrão de algumas situações em nossas vidas. Então vamos lá, gente, tô aqui com um rascunhozinho de algumas perguntas que o pessoal tem me feito e aí eu vou guardando essas perguntas das minhas redes sociais e nesses vídeos eu respondo essas perguntas para vocês. Então vamos lá. Primeira situação, eu quero te sugerir e quero te trazer à memória de que magia nada mais é do que a manipulação de um corpo ou a manipulação de algo, de alguma coisa, através da energia mental. É importante lembrá-los que sempre que manipulamos energia, que sempre fizemos uma bruxaria, nós utilizamos três forças: a mente, nós utilizamos a fala e nós utilizamos as emoções. Toda bruxa, quando vai fazer o seu ritual, quando vai manipular uma energia, ela usa essas três instâncias para que aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo manipulado, tenha um efeito de forma mais positiva. Porém, é muito importante que nós, bruxas, saibamos e conhecemos as leis do universo, gente. Eu trago isso em quase todos os meus vídeos. As leis do universo. E uma grande lei do universo é que o universo só funciona pelo amor. A missão individual de cada um de nós é crescimento. E esse crescimento, gente, sempre é que a gente dê conta dos nossos sentimentos, que a gente consiga interpretar as nossas emoções e que a gente consiga ressignificar essas emoções. E quando a gente busca os elementos da Mãe Natureza, quando a gente busca a sincronia com os elementos da Mãe Natureza, a gente volta para casa. E aqui quero te trazer uma pergunta. Lembra quando você sai de férias? Lembra quando você pensa num lugar para descansar? Geralmente ou você pensa numa serra, ou você pensa no meio da floresta, você pensa num mato, numa cascata, numa cachoeira, ou você pensa no mar. Dificilmente alguém vai para uma cidade barulhenta, para uma rua barulhenta para tirar férias. Você pode viajar a turismo, mas você não vai descansar. Você vai explorar, é diferente. Então, quando a gente busca
a natureza, o teu dia está corrido, a tua semana foi corrida, o que você busca? Ah, eu quero um rio, eu quero água fresca, eu quero um vento no rosto para eu me sentir melhor. É aqui, meu povo de luz, é aqui que eu quero trazer para vocês a experiência. Você não sabe, ou você talvez não conheça, mas quando você sai à rua e quando você percebe o vento tocando no seu rosto, você não percebe que este é um efeito de um dos elementais, ou seja, de um elemento que compõe as forças da natureza. Quando a gente olha pela janela e a gente vê um temporal lá fora, as árvores se mexendo, quando as árvores se mexem, o vento que toca nelas, o vento nada mais é que o elemento ar em movimento, até rima. Vento é o ar em movimento. Agora imagina que para fazer este movimento, as partículas do ar, elas precisam se chocar ou elas precisam vibrar, exatamente como os nossos pensamentos. Quanto mais eu penso em algo feliz, em algo calmo, em algo gostoso, o pensamento gera uma emoção e esta emoção faz o meu coração vibrar, ou de forma acelerada ou de forma mais compassada. Quando eu estou com meus batimentos cardíacos normais, quando eu estou com meus batimentos cardíacos numa vibração natural do meu corpo, eu estou num momento de paz, eu estou num momento de equilíbrio. Então, gente, quando a gente pensa nos elementais, lembra lá na escola, quando tu frequentou a tua quarta, quinta série do ensino médio ou do primeiro grau, quando nós aprendemos na matemática o conjunto dos números naturais? O que é o conjunto dos números naturais? É do número 0 até o infinito. E o que significa os números 0, 1, 2, 3, 4? Significa elementos de um conjunto. Então, a natureza é o nome de um conjunto e os elementos desta natureza são 4: fogo, terra, água e ar. Em algumas filosofias, alguns teóricos já trazem para nós também o quinto elemento, que é o éter. Mas a gente vai deixar o quinto elemento para depois. Nesse momento, quero falar para vocês destes 4 elementos. Principalmente a tradição xamânica. As tradições indígenas, elas trazem para nós um aprendizado gigantesco com relação à força dos elementos da natureza naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa acelerar na tua vida. Então vamos lá, minha gente. É muito lindo de viver quando nós percebemos os filmes da Disney. É muito lindo como a Disney trata a espiritualidade de uma forma sutil através de um conto de fadas. Se a gente pegar lá o filminho da fada Sininho, acho que você já ouviu falar no filme Avatar. Deve ter aí a 2ª ou 3ª edição acontecendo nesse momento. Esses filmes trazem para nós uma concretização, uma visualização do que são os elementais da Mãe Natureza, né? Os protetores da Mãe Natureza. Não sei se você já teve a oportunidade de estar em meio a uma floresta e daqui a pouco você vê uma folha no universo de uma planta inteira, a folha balançando sozinha. E você percebe que não tem vento e você percebe que não tem nada visualmente naquele lugar. Se você tem mediunidade, se você enxerga, né? Se você tem uma mediunidade visual, provavelmente os elementais, eles podem se manifestar e você pode perceber. Então, geralmente é mais fácil nós nos conectarmos aos elementais naquilo que eu chamo de campo aberto. Quem deu este nome para a natureza pura, a natureza onde o homem não meteu a mão? A minha mãe, minha avó, minha ancestralidade. Na minha cadeia ancestral, eu tenho ciganos, eu tenho índios, eu tenho italianos e tenho espanhóis.
Esta origem mística que se misturou traz para mim esse conhecimento que desde que nasci eu coloco em prática. Por exemplo, vamos estudar ou vamos falar nesta live dos 4 elementos conhecidos, as forças da natureza que nós denominamos ar, o fogo, a terra e a água. Esses 4 elementos são extremamente curadores. E pasmem, meu povo de luz, vocês sabiam que o teu corpo e o meu corpo possuem os 4 elementos? Você sabia que o teu corpo e o meu corpo é feito do que a natureza é feita? Por isso que nós precisamos lembrar que nós não somos seres à parte da natureza. Nós somos seres que compõem a natureza. Por isso que sempre que a gente se aproxima do que é mais natural, da mata virgem, de uma praia pouco explorada, de um lugar em meio à natureza que não teve a interferência humana, quando a gente chega nesse lugar, dá uma sensação de paz indescritível. Exatamente como aquela criança, aquele filho que em desespero busca o colo da mãe. Exatamente como aquela criança, aquele filho que quando se machuca, ele precisa do beijo da mãe no ferimento para se sentir acolhido. Quando a gente está no meio da raiva, no meio do ódio, no meio da tristeza, do vitimismo, no luto, a perda de um ente querido, alguém que desencarnou muito próximo da gente, para onde a gente precisa ir? A gente precisa restabelecer as energias. Geralmente para onde se vai? Para o meio da mãe natureza. Então, gente, esses 4 elementos, eles atuam e eles estão à nossa disposição o tempo todo. Dentro dos rituais religiosos, o elemento mais utilizado, os elementos mais utilizados são a água e o fogo. Lá na igrejinha, lá na igreja católica, tem a água que é benzida pelo padre, abençoada pelo padre, e esta água se torna água benta. Lá no centro espírita tem a água que é abençoada, a água que recebe uma energia da prece e se torna uma água fluidificada. Muitas vezes, algumas igrejas evangélicas também têm o óleo ou tem a água ungida, que também se faz e que também se diz que se coloca uma intenção neste elemento. Por quê? Porque a água é um elemento condutor. O que isso significa, gente? Sabe aquele momento em que você entra numa piscina e que se você, nesta piscina, tiver um fio desencapado, e esse fio desencapado ligado a uma tomada, e se você entrar naquela piscina onde a água está carregada eletricamente, você pode morrer eletrocutado. Por quê? Porque a energia que saiu do fio, ela é colocada na água e dissipa e contagia a água. Aqui, meu povo de luz, eu tenho a minha taça com um pouco de água dentro. Esta água, se eu deixar num ambiente onde as pessoas discutem, onde as pessoas brigam, onde as pessoas estão em desarmonia, esta água, quando eu tomar, vai me intoxicar. E você pode perceber, eu percebo no nosso trabalho, no nosso grupo apométrico, eu tenho aqui na minha clínica, um grupo apométrico onde os médiums colocam a água para ser fluidificada no centro da mesa. A água fica num jarro e antes mesmo dos trabalhos serem abertos, esta água vai tomando umas borbulhinhas, umas bolinhas vão se formando por conta do campo energético que vai absorvendo esta água. A água absorve esta energia. Nós começamos a rezar, nós começamos a criar pulsos energéticos através das nossas mãos, nós começamos a intencionar a cura, a paz, a alegria no elemento água. E quando a gente bebe esta água está contagiada de uma energia de cura. É isso que acontece com as águas dentro dos templos, quando os padres, quando os pastores,
quando os líderes evangélicos, quando os líderes espíritas, quando os mestres espirituais, em qualquer cultura, reverenciam a água para sacralizar. Então, a água, ela é um elemento condutor e o nosso corpo tem na sua maior constituição água. Tanto é que o nosso corpo, o ser humano, ele consegue resistir até uma semana sem se alimentar, mas ele não resiste até uma semana sem tomar água. Então, gente, dentro dos rituais, dentro da bruxaria, os 4 elementos são extremamente importantes. E aqui a gente nomina o elemento água através das ondinas. O que é ondina? Quando você vai num rio e você vê uma queda de cachoeira e aquela cachoeira vai vaporizando e vai ficando aquelas pequenas partículas de água, estas são as ondinas, porque a junção das ondinas, elas fazem aquele rio, aquela cascata, da mesma forma que no mar. Chico Xavier, meu povo de luz, em um dos seus livros, se eu não me engano, é o livro Mecanismos da Mediunidade, ele relata o seguinte: ele conta que numa passagem que ele estava numa praia do Rio de Janeiro, ele olhou para a água e ele percebeu seres pulando sobre as ondas, mas ele dizia: é muito engraçado, porque estes seres não têm forma humana. Aí Emmanuel diz para ele: claro que não tem, porque estes são elementos da natureza. Olha que lindo isso, olha que linda essa passagem. Não estou certa do nome do livro, mas sei que foi Chico Xavier falando com Emmanuel sobre a visão que ele teve. E, gente, é muito importante nós sabermos que os elementais, eles não têm forma física, ou seja, eles não têm forma humana. Eles são puros, é a pureza da natureza, né? Por isso que eu falei para vocês que quanto mais a gente entra numa mata ou numa praia pouco explorada, melhor a gente se sente, porque não teve interferência humana. Quanto mais lixo tem numa praia, pior a gente sente. Quanto mais limpa é essa praia, melhor a gente se sente. Por quê? Porque ela tem mais riqueza natural. Os elementais daquele lugar estão mais vivos, estão mais atuantes. Quanto mais a gente polui o meio da natureza, mais a gente vai matando, intoxicando essas forças que nos auxiliam para o nosso bem-estar, ok? Falei um pouquinho da água, vamos para o segundo elemental, terra. Elemento terra, minha gente, terra que você usa para a plantinha que tem ali na sua casa, a terra que você usa lá fora, a terra que nos dá sustentação. E aqui eu preciso trazer para vocês a maior das bobagens que de vez em quando eu escuto. Não coloque a bolsa no chão porque fica sem dinheiro. Gente, isso é uma bobagem tão tamanha, porque a pessoa que criou isso, eu não sei de onde vem essa crença e nunca pesquisei para saber, mas é uma crença popular. Esta crença ela é tão ridícula porque a terra nos dá tudo. O que você está vestindo, o que você está comendo, a água que você está tomando, ela vem do centro da terra. A água nos dá o sustento, a terra nos dá vida. E como é que se eu colocar a bolsa na terra, eu vou ficar sem dinheiro? Que bobagem, meu povo de luz. Então, olha só, tudo que eu preciso fazer crescer, fazer fluir, a terra é o grande útero. Nós colocamos a sementinha para germinar, para crescer e para colhermos o fruto. Então a terra também tem os seus elementos. Os elementos da terra normalmente a gente utiliza e a gente chama a força dos gnomos, a força dos duendes. Gente, esses nomes foram atribuídos à força dos elementais, vamos dizer assim, para dar uma personificação a esta energia. Se você olhar uma montanha ao longe, uma montanha que tem por cima uma mata virgem, se você olhar ao longe e desfocar os seus olhos, você vai perceber um campo de luz em redor daquela montanha.
Este campo de luz em redor da montanha é a energia, é os elementais da terra fluindo, pulsando. E a gente nomina como se fossem então os duendes e como se fossem os elementais gnomos, aqueles anõezinhos lá na Branca de Neve e os 7 anões. De onde vocês acham que a história esta história de fadas, essa história de princesas, de príncipes e de floresta, de onde saíram os 7 anões? Saíram de um arquétipo, alguém deu uma forma aos elementais da natureza. O que são os 7 anões senão os protetores da floresta? Olha que lindo! Então os gnomos e também as águas, as ondinas que andam no meio desta floresta, elas acabam protegendo este lugar. Só que é muito importante você lembrar do que eu estou te trazendo. Os elementais da natureza não têm forma humana, por isso eles estão à disposição do ser humano. E os elementais, eles só funcionam pelo comando mental de quem os manipula. E isso significa que eles vão acatar o teu desejo. Por isso, é muito importante você lembrar da lei do universo que fala de ação e reação. Lei de Hermes Trismegistus, lei hermética, cuidado, assim tudo que é em cima, assim como está em cima, está embaixo. O que isso significa? Na magia, na bruxaria, eu posso usar os gnomos, eu posso usar os duendes, eu posso usar as ondinas e eu posso fazer este uso de uma forma negativa para prejudicar alguém. Num pedido, numa reza, eu posso fazer, com certeza, mas eu preciso lembrar que isso vai me gerar um karma e eu vou ter que me acertar com a natureza. De um jeito ou de outro, se eu fiz maldade para alguém usando os elementais, os próprios elementais vêm cobrar de mim. Então acorda, eu só posso utilizar a força da natureza para fazer o bem. Por quê? Porque o universo só funciona para o bem. Terceiro elemental, meu povo de luz. Falei da água, falei da terra, o ar, minha gente. O teu corpo que a gente respira, aquilo que lá nos indianos nos chamam e nos revelam tanto no yoga, naquela prática de meditação, a retomada do prana. Quando você enche o peito de ar, o que você está fazendo? Você está movimentando os elementos do ar dentro de você. Os indianos, eles trazem o nome do prana, da substância original do ar como eles nominam o ar como prana. Então, este prana, ele é também formado por pequenas partículas. E quando você sente o vento tocando no seu rosto, estas partículas estão vibrando. E estas partículas também são chamadas de silfos ou fadas. Voltando lá para o filme da Sininho, que protegia a floresta, que protegia o amor, que protegia as princesas. Lembra sempre que nos contos de fada, quando você vê algum protetor de floresta, como é o caso da Alice no País das Maravilhas, como é o caso da história da fadinha Sininho, você percebe que esses elementos estão sendo sempre usados para o amor. É o caso dos 7 anões. Os 7 anões é um símbolo dos elementais da terra, né? Sobretudo os duendes e os gnomos. Gente, toda essa forma que se dá, da orelha comprida, baixinho, gordinho, a caricatura, são formas que nós, humanos, atribuímos. Mas os elementais, eles não têm essas formas. Eles se expressam normalmente por campos de energia, por campos de luz. Agora, a terra, o que nos dá sustentação, o que nos dá o alimento e a força que nós precisamos. Agora, o fogo. Fogo, salamandras, você que gosta de fazer churrasco, você que faz o carvão em casa, você que faz a fogueira dentro de casa, sabe quando começa a estalar e sai aquelas pequenas faísquinhas? Pois é,
Aquelas pequenas faíscas juntas, elas formam a labareda. Aquelas pequenas faíscas se chamam as salamandras. O poder da transmutação. Então a água limpa, a terra frutifica, o ar movimenta e o fogo transmuta. Olha que lindo. Eu tenho que trazer esse conhecimento a vocês para eu responder as perguntas que vocês me enviaram. Então, sim, você pode utilizar toda esta força a seu favor? Claro que pode. Deve utilizar. Você está se sentindo com dor de cabeça? Você está se sentindo cansado? A tua energia está em baixa? Tira os teus pés e caminha na terra pura. Caminha de pé descalços na terra. A terra tem um campo magnético atrator, ela puxa, principalmente se você fizer isso na lua minguante. A terra puxa toda a tua atenção, proporcionando a você uma sensação de bem-estar. O mesmo bem-estar que acontece quando você toma um banho de cachoeira ou quando você toma um banho de mar. O mesmo bem-estar que acontece quando você abre os braços no topo de uma montanha e deixa aquele vento transpassar pelo teu corpo. A sensação de leveza, meu Deus, aquele vento limpa, aquele vento leva embora a força dos pensamentos negativos, o vento leva embora os sentimentos de tristeza, o vento leva embora a angústia, o vento leva embora o amargor, o vento leva embora a mágoa, mas eu preciso pedir, mas eu preciso invocar, mas eu preciso me aliar. Todos os espíritos de luz, minha gente, todos os espíritos de amor, todos os elementais da natureza, tudo isso está a nosso dispor. Mas eles dispõem de tanto amor que eles só atuam na nossa vida se a gente invocar, se a gente convocar, se a gente pedir. Porque dentro das leis herméticas existe a lei da ajuda. Ajuda você só recebe se você sabe pedir. Por quê? Porque aí demanda que nós expressemos a nossa humildade. Eis o segredo da bruxaria aí. Povo, próxima pergunta. Quais as vantagens de usar esses elementais a seu favor? Acabei de responder. De novo, quero que você não acredite no que eu estou falando, mas eu quero que você teste. Experimenta você ir para o meio da natureza no meio da semana. Você tá doido, você precisa de uma ideia, você precisa de uma intuição para você ampliar, para você mudar um projeto profissional, você precisa tomar uma atitude, uma separação de casamento, você precisa se casar, você precisa ter um filho, você precisa se unir com alguém, não sabe a resposta ainda? Vai para a Mãe Natureza. Vai para a Mãe Natureza, abraça uma árvore. Quando você abraça a árvore, você abraça os 4 elementos de uma vez só. Para a árvore chegar à altura que ela tem e ela produzir frutos, ela precisa de terra, fogo, água e ar. Dentro do nosso corpo, qual é o símbolo do fogo? Gente, nós somos elétricos, a gente toma choque, a gente leva choque. Às vezes 2 pessoas que se encontram dá um estouro, dá um choque. Nosso corpo tem eletricidade, isso significa fogo. Água, o sangue. Nosso sangue precisa de água, nosso cérebro precisa de água. Doenças neurodegenerativas, quanto menos água a gente beber, mais doente a gente fica. A terra, a nossa carne, os nossos músculos simbolizam a terra. Só que no nosso corpo nós temos minerais, nós temos ferro, no nosso corpo nós precisamos de fósforo, no nosso corpo nós precisamos de elementos químicos. E de onde se tira esses elementos? Da terra. Por isso, nós somos formados de terra também. Ar, sem oxigênio a gente não vive. Então, meu povo de luz, sempre que você fizer um ritual, você vai acender uma vela. Lembra que eu falei? Nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, nos trabalhos apométricos, onde se usa a energia da vela, geralmente não é para manipulação apenas de energia, mas sim para que o fogo, através da chama, dissipe o elemento ar, movimente as partículas e mude a egrégora densa daquele lugar.
Por exemplo, se eu chego numa casa e eu sou convidada por algum cliente, por algum mentorado para eu fazer uma limpeza espiritual, energética na casa, o que eu vou utilizar? Água, fogo, terra e ar, sempre. Agora, é possível você investir dinheiro nisso? Bom, se você tem água na sua torneira, você investe dinheiro. Mas do ponto de vista energético, tem um autor lindo de viver chamado Masaru Emoto, que foi um estudioso japonês que investigou as partículas da água. Masaru Emoto traz para nós que a água é um elemento condutor e que ela absorve a energia do campo onde ela está, inclusive fotografando partículas da água, águas que estavam em locais puros e águas que estavam em locais tóxicos. E ele percebeu a mudança, a alteração molecular deste elemento. Então, assim, precisa você investir dinheiro nisso? Eu não diria que precisa. Você precisa compreender se isso te faz sentido. Ai, Kátia, eu quero saber mais sobre isso. Kátia, eu quero entrar na escola de bruxaria. Kátia, eu quero entender um pouco mais. Eu preciso investir dinheiro nisso? Gente, todo conhecimento precisa de investimento. O que eu tô falando para vocês aqui é gratuito. Essas informações que eu tô te trazendo, eu busquei estudar para saber. Só que antes de estudar, eu já praticava e não sabia. Primeiro eu pratiquei, depois eu busquei a teoria e entendi que na sabedoria das minhas ancestrais, elas já praticavam toda a manipulação dessas energias sem efetivamente ter estudado para que servia. Só que a vida me proporcionou a possibilidade do estudo, de que a ciência me mostre que a minha velha mãe e a minha velha avó, minha velha bisavó, tinham razão na manipulação dos elementais. Outra pergunta, o benefício que isso traz? Já falei para você, equilíbrio, paz, a prática do silêncio. Quando você está em meio à natureza, você quer ficar mais aquietado. Quando você está em meio à natureza, desperta o desejo por ler, desperta o desejo por ouvir uma música mais calma. Por quê? Porque você está num momento de paz. A mãe natureza, o conjunto destes elementos, nos traz um estado de espírito harmônico. Busque, não acredite no que eu falo, mas teste e depois coloca aqui para mim qual foi a sua experiência. Outra pergunta, onde as pessoas erram e por onde começar? Onde as pessoas erram? Principalmente achando que só isso vai ajudar na sua vida. Adianta essa pessoa ir lá, ficar de férias, colocar o pezinho na natureza, tomar o banho de cachoeira, fazer o banho de descarrego, acender a vela, ocupar o elemento fogo para mudar a energia do ar e ela continuar com raiva de alguém? Adianta a pessoa fazer a oferenda, manipular a água, a vela, um pote de terra para fazer algum rito de energia e continuar com o coração cheio de mágoa? Não adianta, gente. Orai e vigiai. Esta é a fala do Cristo. Todos estes elementos, todas essas ferramentas estão aqui para nos servir. Mas se a gente não muda, se a gente não quer mudar o nosso padrão de ação, o resultado nunca será diferente. Então, onde as pessoas erram, achando que só o banho de água, o banho de sal grosso, o banho de mar vai descarregar e ela está pronta para um novo ano de trabalho, nada vai acontecer. Não é assim que funciona. Toda a espiritualidade está com a gente, todos os elementais estão conosco para nos trazer poder, gente. Despertar a bruxa interior, trazer esse poder, alimentar este poder dentro da gente, para que nós possamos estar mais fortes, mais poderosos e, sobretudo, mais sábios diante dos problemas da vida. Como fazer, como organizar os elementais, como começar a utilizar esta energia? Basta você começar por uma prece. Pegue um copo d'água, acenda a sua velinha e põe uma plantinha do lado. Ai, mas Kátia, eu não tenho lugar na minha casa, eu nunca faço isso. Então comece. Encontre um móvel na sua casa, põe uma plantinha lá. Na plantinha você tem a terra, na água você tem dentro da taça e a vela você acendeu. E o ar
está ao redor. Agora, você quer manipular as energias de tudo isso? Basta você ter um sino. Se você tiver um sino, por que na igreja, por que nos rituais, por que existem as badaladas do sino? Cada jeito que o sino toca lá na igreja é uma onda sonora que chega no ouvido das pessoas ao redor da capela e pelas batidas a pessoa sabe se alguém morreu, se é missa de sétimo dia, se vai ter um evento festivo, porque é um código sonoro, mas é um código sonoro que agita os elementais do ar. E quando você vai fazer uma prece, você agita os elementais do ar, invocando e evocando forças do amor e pensamentos de amor. Você já está fazendo um ritual do seu jeito, do seu modo. Você não precisa ter ninguém que faça por você. Você pode fazer. Faça, tente, experimente e se acender uma vela, se acerque de que ela está bem segura, bem protegida e que ela vai derreter sem possibilidades de cair e de fazer nenhum tipo de acidente. Então, meu povo de luz, você precisa fazer o seu canto sagrado, Quando eu sugiro um canto sagrado, quando eu disse para vocês, escolhe um móvel e tem lá um copo d'água, pode ser uma fontezinha, uma fonte bonitinha, deixa lá a fonte sempre andando. Aqui na minha clínica, no meu espaço de trabalho, eu tenho 3 fontes girando. Uma na recepção, uma no espaço de atendimento e outra no espaço de psicoterapia. Então, essas fontes, elas trazem o elemento ar sempre em movimento, junto com o elemento água. Movimento, renovação, transmutação. Então, se você tem um ambiente comercial, se você tem um escritório dentro da sua casa, na sala, na cozinha, onde fica bastante pessoas, tenha este movimento, tenha este elemento lhe auxiliando. Por quê? Porque você renova as energias. Então, meu povo de luz, não é nada difícil, basta que você se condicione e crie novos hábitos.